Um lugar que viu muito derramamento de sangue e às vezes pode se tornar um espaço assombrado. E em todo o mundo, muitos desses locais têm uma história sangrenta e agora são considerados assombrados. Nesta lista estão os 9 quartos mais assombrados do mundo. O Vulcan Hotel é uma instituição histórica da Nova Zelândia. Foi construído no século XIX em Central Otago durante o aumento da mineração de ouro na área. Agora é um bairro famoso para caçadores de fantasmas e interessados no paranormal. Isso ocorre porque o Hurone do Vulcan Hotel tem uma história bastante sombria. Diz-se que é a casa do espírito Rose, uma prostituta que foi estrangulada na cama do quarto no final do século XIX. Houve relatos de luzes piscando, pontos frios, portas rangendo, passos fantasmas, sons de gemidos, aparelhos ligando sozinhos e portas travando. Mas o estranho é que se diz que Rose só assombra os homens. Talvez devido ao gênero de seu assassino, ela agora busca vingança contra todos os homens. Homens que ficam no quarto relataram acordar no meio da noite com a sensação de alguém pressionando os dedos envolvendo sua garganta. Old Melbourne Gaol serviu como prisão por 80 anos, onde viu dezenas de milhares de prisioneiros encarcerados e mais de 100 execuções. A cela mais assombrada desta prisão é a infame cela 17, que tem sido chamada de epicentro da presença sobrenatural neste lugar. Houve relatos de pessoas que entraram na cela sendo dominadas com a sensação de alguém agarrando sua garganta e incapazes de respirar. Outros relataram a sensação de serem acariciados, tendo suas roupas puxadas e sendo arranhados. Uma experiência angustiante vem de uma mulher que estava curiosa sobre o legado assombrado da cela 17, então ela se trancou lá sozinha durante um passeio pela prisão. Depois de um tempo, ela se virou para sair, pois nada paranormal havia acontecido, mas quando ela foi alcançar a porta, ela se sentiu sendo puxada para trás pelo pescoço. Olhando para baixo, ela descobriu que a corrente de seu colar havia sido quebrada em duas. A prisão tem uma história muito sombria com pessoas de até 10 anos sendo enviadas para lá por comportamento criminoso. Alguns presos cometeram suicídio dentro dos muros da prisão devido às condições muito duras e precárias. Philbrick Hall é uma mansão construída no século XVII dentro dos belos parques de North Norfolk. Mas escondido dentro de toda essa beleza está um passado bastante sombrio. Dizem que a biblioteca é assombrada por William Vindel, que morava em Philbrick Hall. William tinha uma profunda paixão por livros e passava muitas horas nesta bela biblioteca projetada por Thomas Paine, o famoso filósofo inglês. Uma noite, em 1809, ele estava voltando para casa e descobriu que uma casa próxima de um amigo estava pegando fogo. Ele lembrou que seu amigo tinha uma valiosa coleção de livros e correu para ajudar a salvar os livros. Mas como ele estava ajudando seu amigo, ele caiu em seu quadril, machucando-o. Esse hematoma acabou se tornando um tumor, do qual ele acabou morrendo quando tentaram operá-lo, já que as operações eram ainda mais arriscadas na época. Seu corpo foi enterrado perto de Philbrick Hall na igreja de Philbrick. É relatado por alguns que seu fantasma pode ser visto assombrando as sombras da biblioteca gótica tarde da noite. Na maioria das vezes, ele pode ser visto em pé ao lado da mesa com seus livros favoritos dispostos ou perto da lareira. Um dos lugares mais assombrados de São Francisco é o Kenyan Hotel. No final do século XIX, já foi um internato para meninas e lar de uma senhorita Mary Lack. Mary é a diretora da escola. Começou um boato de que ela estava tendo um caso com James Fair, um senador da cidade, uma história que persistiu mesmo após sua morte.
Seu antigo escritório era o quarto 410, e disse que este é o ponto de acesso para assombrações do que muitos pensam ser o espírito inquieto de Merilac, apesar de seu corpo estar enterrado a cerca de 3.000 milhas de distância da velha escola. Um hóspede relatou acordar no chão com lençóis dobrados ao redor deles depois de ficar no quarto 410. Outros hóspedes relataram ouvir alguém cantando para eles enquanto tentavam dormir, sendo colocados na cama e tendo suas malas desfeitas. Mary, ao que parece, é um fantasma bastante benevolente e prestativo. Em 1900, o Mount Washington Hotel foi construído por Joseph Stickney. Mas depois de abrir as portas ao público, Joseph, infelizmente, adoeceu e morreu pouco tempo depois de sua inauguração. Sua viúva, Caroline, acabou se casando novamente com um príncipe europeu, mas ela sempre voltava ao resort de seu falecido marido todos os anos. Ela ficava no mesmo quarto todas as vezes. Quarto 314. Em 1936, Caroline faleceu e, depois, coisas estranhas começaram a acontecer no Mount Washington Hotel. As pessoas relataram ter visto uma mulher flutuando pelo resort à noite. As luzes piscavam e uma mulher estranha aparecia no fundo das fotos de muitas pessoas tiradas no hotel. O quarto 314, a Suíte Princess, é visto como o epicentro da atividade paranormal no Mount Washington. As pessoas relataram acordar e ver uma mulher no final da cama. Ela às vezes está simplesmente sentada em silêncio, outras vezes, ela está lentamente soltando seus longos cabelos. Outros acordaram e sentiram um doce perfume floral por toda a sala. A cama do céu no quarto 314 é a cama original de Caroline. Talvez ela ainda tenha algum apego a isso. Entusiastas do paranormal fazem fila para ver a adorável Caroline, ficando no quarto 314. Muitas vezes chamado de hotel mais assombrado de Londres, o Langham Hotel é dito ser assombrado não por um fantasma, mas por vários. E talvez o quarto mais assombrado do hotel seja o quarto 333. Relatos afirmam que um médico assassinou sua esposa no quarto 333 antes de tirar a própria vida. E agora ele permanece assombrando as pessoas que passam a noite no quarto amaldiçoado. O relato de um convidado disse que ele acordou para ver um orbe brilhante que se materializou em um homem sem pernas. A aparição sem pernas começou a se aproximar do hóspede, que fugiu do quarto aterrorizado. Outros relataram que as torneiras se abriram sozinhas e uma sensação malévola que sufoca quando você entra na sala. Uma miríade de outros fantasmas também pode assombrar os corredores do Langham. Por exemplo, um mordomo que tenta ajudar as pessoas no terceiro andar, ainda tentando cumprir seus deveres de mordomo mesmo na morte. Um fantasma com um buraco no rosto que vagueia pelos corredores. E o mais interessante de tudo, o espírito de Napoleão Hill, que uma vez se hospedou no Langham, agora assombra o porão. Considerado um dos hotéis mais assombrados de Sydney, o Russell Hotel tem uma história sombria gravada em sua fundação. O próprio hotel foi construído em 1887, mas suas fundações já foram um hospital de condenados onde muitas pessoas perderam suas vidas, algumas devido a um surto de peste bubônica que atingiu a área no século XVIII. Era também uma casa para marinheiros e há rumores de que já foi um bordel. Seu passado também está encharcado de sangue, com assassinatos ocorridos dentro de suas paredes. Um marinheiro foi morto por uma prostituta no século XIX e o policial sênior Henry Murrow encontrou seu fim enquanto estava dentro do hotel. As pessoas que se hospedam no resort relataram ouvir passos à noite, ver as luzes se apagarem e acenderem sozinhas, sentirem quedas repentinas de temperatura e ouvirem gritos vindos de quartos vazios.
Embora se acredite que todo o hotel seja assombrado, o quarto de número 8 se tornou um ponto de acesso para atividades paranormais neste motel. Esta foi a sala onde o marinheiro foi assassinado. Os hóspedes relataram acordar e ver um marinheiro morto ao pé da cama. Ele só aparece para convidados femininos solitários. Leat Castle na Irlanda foi construído em 1250, embora algumas fontes afirmem o início de 1500, e tem sido o local de muitas mortes ao longo de sua longa história. Um ponto do castelo, em específico, viu muita miséria. Uma pequena masmorra secreta foi descoberta sob a Capela Sangrenta. Acessível através de um pequeno alçapão, supõe-se que os prisioneiros seriam jogados dentro da porta e deixados lá para morrer de fome. Esse tipo de calabouço era conhecido como oubliette, que vem da palavra francesa oublier, esquecer. Centenas de pessoas passaram seus últimos momentos dentro deste espaço escuro, a julgar por 150 restos de esqueletos individuais encontrados dentro da masmorra em escavações no início de 1900. Disse que a Capela Sangrenta acima da masmorra também é assombrada. Nomeadamente por um velho padre que foi assassinado pelo próprio irmão dentro da capela. Dizem que ele agora assombra a escada da capela, e as pessoas relataram ter visto a janela da capela brilhando com luzes brilhantes na calada da noite, sem ninguém dentro. O Leat Castle é frequentemente chamado de castelo mais assombrado da Irlanda, e os corajosos podem passear pela Bloody Chapel durante a visita, se desejarem. Datado de 1300, este notório castelo tem uma história extremamente sangrenta, e muito desse sangue foi derramado em sua própria câmara de tortura. Dirigindo esta câmara de tortura foi talvez um dos torturadores mais notórios, John Sage. Um homem sádico que se diz ter torturado e matado alegremente milhares de escoceses para os ingleses durante seus dias de câmara no castelo de Shillington. Ele a pé inventou seus próprios dispositivos de tortura para usar em suas vítimas. Você pode visitar hoje e passear por esse ponto escuro da história. Os instrumentos de tortura originais ainda estão alojados aqui, incluindo o rack, o barril, onde as pessoas eram colocadas em um barril que tinha pregos saindo e rolavam colina abaixo, e uma dama de ferro. Definitivamente não é para os fracos de coração. E as histórias dizem que John Sage nunca saiu de seu quarto. Disse que o espírito malévolo de Sage ainda permanece neste local sombrio. Os hóspedes relatam sentimentos de maldade e malícia ao explorar a câmara. Um sentimento avassalador de que alguém quer machucá-los. As pessoas também relataram ouvir gritos. Talvez as vítimas de Sage que permanecem estejam assombrando o lugar em que foram torturadas. Disse que Sage foi morto por um grupo de escoceses, vingando-se de tudo o que fez ao seu povo, enforcando-o em uma árvore. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir. Não deixem de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer.